Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael e sejam muito bem-vindos ao canal Economia Descomplicada. Hoje vou falar sobre o socialismo. Este vídeo é a primeira parte. Já queria pedir para vocês se inscreverem no canal, dar uma curtida, também ativar as notificações para quando houver um novo vídeo, YouTube notifique vocês. Então, vamos ao conteúdo. O socialismo é uma doutrina política e econômica que surgiu entre o fim do século XVIII e a primeira metade do século XIX, no contexto da primeira Revolução Industrial, baseada sobretudo no princípio de igualdade. A corrente socialista emergiu como uma forma de repensar o sistema capitalista que vigorava na época. Como surgiu o socialismo? No final do século XVIII, a Europa passava por um processo que gerou mudanças em todas as esferas da sociedade. A, então, Revolução Industrial. Essa revolução não só modificou a economia dos países europeus, mas também causou grandes transformações sociais. Com a modificação dos meios de produção e, por consequência, o surgimento do ambiente fabril, o sistema capitalista entrava em uma nova fase. Ele deixava de ser o capitalismo comercial mantido desde o século XV para assumir a forma de um novo capitalismo industrial. Com a crescente expansão das indústrias, as cidades cresciam rapidamente, sem qualquer planejamento. Ao mesmo tempo, muitos trabalhadores migraram do meio rural para as cidades, onde a produção fabril empregava a maior parte da mão de obra. Enquanto isso, a sociedade europeia se dividia entre dois grandes grupos. De um lado, um proletariado que nada possuía além da própria mão de obra. Do outro, uma classe burguesa que detinha a maior parte da riqueza produzida. Esse novo proletariado fabril encontrava-se sob as mais duras condições de trabalho, onde não existia qualquer meio legal de proteção. Os salários eram baixos e as jornadas diárias de trabalho chegavam a 16 horas. Não possuíam direito a nenhum dia de descanso, não existia limite de idade, as crianças trabalhavam desde cedo e os idosos não tinham direito à aposentadoria. Neste contexto de pleno desenvolvimento do capitalismo, mas ao mesmo tempo de rápido aumento da miséria, alguns intelectuais passaram a buscar alternativas que pudessem melhorar esse cenário social. Foi em resposta a esses problemas que pensadores criaram a teoria socialista, como um caminho para organizar uma sociedade onde não houvesse, em teoria, as desigualdades. O socialismo utópico foi a primeira corrente socialista, desenvolvida ainda durante a primeira Revolução Industrial. Um dos seus grandes estudiosos foi o filósofo e economista francês, mais conhecido por Condé Saint-Simon. Para ele, era importante que as classes prósperas entendessem que melhorar as condições de vida dos mais pobres implicaria na melhoria de suas próprias condições de vida. Assim, o objetivo das instituições sociais seria de melhorar intelectual, moral e fisicamente as condições da classe mais pobre e numerosa. Tudo isso por meio do progresso industrial e científico. Saint-Simon foi um crítico do tripé de dominação social, formado pelo clero, a nobreza e os militares. Diferente de outros pensadores socialistas, não defendia o fim da propriedade privada e nem a revolução como caminho para a reformulação da sociedade. Além disso, Saint-Simon era favorável a uma forte interferência do Estado sobre a economia. Outro teórico do socialismo utópico foi Charles Fourier. Ele propôs a criação de sociedades comunitárias e independentes, ainda que dentro da sociedade capitalista. Essas comunidades viveriam isoladas da sociedade,
dependeriam do capital privado e não buscariam igualdade absoluta. Nelas haveria incentivo à eficiência industrial e, apesar de existir diferença de renda, esses rendimentos não seriam tão destoantes. A comunidade idealizada por Fourier tornaria todos mais felizes e resultaria em aumento da produção. Ainda assim, Fourier nunca conseguiu colocar sua comunidade ideal em prática. Os socialistas utópicos enxergavam a indústria como caminho para o desenvolvimento econômico e, com isso, para a melhoria de vida da população. Diferente dos socialistas científicos, não defendiam o fim do sistema capitalista como um passo necessário para se atingir uma sociedade justa e igualitária. Agora vamos ao socialismo científico, o socialismo mais conhecido. Foi criado no século XIX, pautado em uma análise histórica e científica do capitalismo. Por ter como pensadores Friedrich Engels e Karl Marx, o socialismo científico é muito conhecido como marxismo. Segundo Marx e Engels, em todas as épocas históricas, a sociedade foi marcada pela luta de classes, sendo essa relação caracterizada pelo antagonismo entre uma classe opressora e outra oprimida. O marxismo enxerga o proletariado como a única classe social capaz de destruir essa forma de exploração do homem pelo homem, por meio da destruição do capitalismo. Isso seria alcançado quando o proletariado chegasse ao poder, como uma revolução. Ao atingir o poder, os trabalhadores eliminariam as desigualdades, abolindo as classes sociais e tornando a sociedade igualitária. Quando isso acontecesse, estaria assinalada a passagem do socialismo para o comunismo. O socialismo científico defende ainda a socialização dos meios de produção. Todas as formas de produção, como as indústrias, por exemplo, passam a pertencer à sociedade e são controladas pelo Estado. Com isso, a riqueza deixa de ser concentrada nas mãos de uma minoria privilegiada. A abolição da propriedade privada e controle do Estado sobre a divisão igualitária da renda. A economia planificada, todos os setores econômicos passam a ser controlados e dirigidos pelo Estado, que determinará os preços, os salários e a regulação do mercado como um todo. Então essas são algumas premissas básicas do socialismo científico. Então é isso, pessoal, meu nome é Rafael, já vou me despedindo e nos vemos no próximo vídeo.